aqui no 18A diz que a requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. Esse dispositivo ele é interessante, ela é a mesma regra que tem em matéria de processo penal, no que tange a unificação das penas, porque é muito comum, frequente, a pessoa responder a diversos processos criminais, aqui no caso, diversas ações de improbidade, certo? E autônomas de situações distintas, não é o caso aqui de nem de dispendência, nem de coisa julgada, nem de repetição de ação, etc. Que as ações foram de situações distintas. Só que, ao final, quando se verifica, é possível se constatar que, na realidade, o que existia era uma continuidade delitiva, mas isso não foi possível apurar previamente, só foi possível se constatar ao final. Então, diante de uma situação dessa, não é possível haver unificação das penas para aplicar a sanção como se continuidade delitiva fosse. E aí, em sendo continuidade delitiva, de ilícito, que é o que a lei chama, nos incisos diz: no caso de continuidade, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu, certo? E no caso de prática de novos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções, tá certo? Então, é isso que pode acontecer e ocorrer no que diz respeito a esse artigo 18A. As sanções de suspensão de direitos políticos, de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Pode vir a ser aplicada uma sanção até 20 anos de suspensão de direito político ou proibição de contratar. Você veja, a lei aqui ficou muito mais rigorosa, né? Ficou muito mais de grau sancionatório em relação à anterior, diante dessa possibilidade de unificação das penas, certo? Ou das sanções ilícitas, como chama o legislador. No artigo 19 diz que constitui crime, aí vem a questão do crime, a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, detenção de 6 meses, de 6 a 10 meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais. Aqui é naquele caso que cabe a representação por qualquer pessoa, né? E que tem aqueles requisitos que nós já vimos da representação, que a autoridade administrativa dará seguimento ou não, e se for manifesta em procedência essa representação e se constitui ato que se sabe que não era, a pessoa não havia praticado esses fatos, pode se constituir até em crime, certo? No artigo 20 diz que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A suspensão dos direitos políticos eu já falei aqui, e vem mais a explicação aí dizendo: a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público. No artigo 20, a questão que eu falei era da suspensão dos direitos políticos, que isso já em outro artigo nós tratamos e trabalha com a hipótese de que ele se dá somente com o julgamento em segundo grau, colegiado, né? Por essa razão, esse artigo 20, nessa parte, não tem aplicabilidade, né? Para o caso literal aqui, certo? Como a gente já viu. A perda da função pública e a suspensão só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença. A outra pode ser, mas a questão relativa à suspensão dos direitos políticos, não. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Esse parágrafo primeiro, ele cuida de uma medida cautelar, só que é uma medida cautelar pessoal, né? Não é contra patrimônio, é contra a pessoa, que é a possibilidade de afastamento do exercício do cargo, emprego ou função, certo? Quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Isso aqui são requisitos que existem com relação,
por exemplo, a prisão preventiva, que é o afastamento do agente público que está sendo ou investigado ou processado através dessa ação de improbidade administrativa, tá certo? O afastamento previsto nesse parágrafo primeiro será até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada, tá certo? Então, aqui o legislador agora fez algumas regulamentações com relação a esse artigo no que diz respeito a esses dois parágrafos. Aliás, principalmente o parágrafo 2º. O parágrafo 1º já tinha uma previsão, era mais abreviado, mas já existia essa previsão dessa espécie de cautelar, certo? A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, primeiro, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, isso nós já vimos também, contra a pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal do Conselho de Contas, quer dizer, independe da aprovação do Tribunal de Contas. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. O juiz pode levar em consideração os fundamentos daquilo que foi objeto de apuração do controle externo do Tribunal de Contas. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Esse é um detalhe que, às vezes, os controles não fazem muito essa análise da questão do elemento subjetivo, certo? As sentenças cíveis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Olha, esse parágrafo 3º é muito interessante. Se a pessoa respondeu pelo mesmo fato em uma ação penal, certo? E já houve decisão, certo? Que concluiu pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria, não cabe ajuizar a ação de improbidade administrativa. Isso contraria o que existia antes, que dizia que, como são instâncias distintas, não implicaria em possibilidade da ação de improbidade. Mas sempre a questão da existência do fato e da negativa de autoria, sempre isso existiu em direito penal. Improbidade ficava aquela dúvida, agora o legislador tirou. Agora, no parágrafo 4º, é interessante porque diz: a absolução criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmado por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previsto no artigo 386 do Código de Processo Penal. Aqui, sim, se houver absolvição numa ação criminal, aí qualquer que seja o motivo, não é só a inexistência de conduta ou negativa de autoria. Se tiver havido, aí esse parágrafo 4º trouxe agora, não há mais, se for pelos mesmos fundamentos, se for pelas mesmas circunstâncias fáticas, não há mais como haver condenação na ação de improbidade administrativa. Esse parágrafo 4º traz uma novidade aí muito interessante que vai ser objeto, logicamente, de muita discussão e debate. E as sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Aquilo que eu já falei a respeito do bis in idem não é da ação, mas sim das espécies de sanções. Se tiver havido reparação do bem através de uma ação popular, não vai haver reparação do bem aqui. Se tiver havido a suspensão dos direitos políticos numa ação penal, não vai haver aqui. Se tiver havido aqui, não vai haver na penal. E assim por diante. Ok? Bom, aí vem o artigo 22, para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, ou a requerimento de autoridade administrativa, ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, foi a representação que eu falei há pouco tempo, que pode até ensejar crime, se por acaso não for bem fundamentada, se for sabido que é uma mera vindita e assim por diante. Poderá instaurar inquérito civil, procedimento investigatório assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Então, olha, para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil, olha, procedimento investigativo e requisitar inquérito policial, além dos processos administrativos ou procedimento administrativo. Aquilo que eu já havia falado e tinha dito que existia um dispositivo dizendo exatamente isso, tá certo?
para se ajuizar uma ação dessa natureza, é preciso que haja, primeiro, apuração no âmbito de algum procedimento administrativo. Essas hipóteses previstas no artigo 22 são procedimentos administrativos, só que da competência do Ministério Público e da Polícia Judicial. E ainda existem os processos ou procedimentos administrativos no âmbito da administração pública ou de seus controles externos, como os tribunais de conta, por exemplo. Ok? Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Mesmo na fase de investigação, é permitido vamos chamar assim, um mini contraditório, direito de defesa, porque já pode ser, não, calma, isso daí que você está dizendo, eu tenho aqui como justificar. Por exemplo, aberto um processo de improbidade em razão do descompasso de riqueza e salário, naquela hipótese do artigo 9º, inciso 7º. A pessoa, não, eu tenho essa... A pessoa vem, eu tenho esse status social, econômico, financeiro, porque eu recebi uma herança, está aqui, aí tem a prova, recebi isso, recebi aquilo, ou tirei na loteria, sei lá, qualquer coisa, né? Que seja legal, qualquer coisa que seja legal, e que justifique essa... Aí pode ser que já disso daí não há nem como precisar de investigar mais. São essas coisas assim que podem acontecer, né? Bom, minha gente, no artigo 23, nós temos a questão da prescrição nessa ação, que a lei modificou bastante esse assunto. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 5 anos. Aliás, desculpe, 8 anos, eu estava tão acostumado com o anterior, que era 5 anos, e 8 anos, né, contados a partir da ocorrência do fato. Só que antes era contado de outro momento, de conhecimento do fato ou da apuração do fato. Tinha situações que eram 5 anos, mas demorava a começar esse prazo. Agora não, é da data do fato. Ocorreu o fato, tem 8 anos para apurar. Isso aqui tem dezenas, centenas, não, milhares de processos pelo Brasil que estão prescritos por força dessa norma. Agora a questão é de retroagir para aplicar essa norma, tendo em vista que antes a forma de contagem do prazo de prescrição era mais prejudicial do que na situação atual. Ou no caso de infração permanente do dia que cessou a permanência, se já tiver cessado, né? E a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional. Suspende. No prazo mais de 180 dias corridos, recomeçando a correr após sua conclusão. Ou, caso não concluído o processo, é esgotado o prazo de suspensão. Então, a instauração do inquérito civil ou de processo administrativo, que são aquelas providências do artigo anterior, do artigo 20, não é isso? Elas podem ser, do artigo 20, não, do artigo 22, né? Elas podem ser, suspensa, o início de qualquer procedimento desse, suspende o prazo, certo? Aí, depois de encerrado esse prazo, recomeça a contar o prazo. Agora, no parágrafo 2º diz, o inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias, um ano, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, se tiver lei orgânica, Tribunal de Contas, etc. Certo? Então, aqui são os prazos que tem para se apurar os atos de improbidade administrativa no campo do inquérito civil. No campo do inquérito civil. Tá certo? Agora, essas circunstâncias é que se reclama demais, que ficou exíguo esses prazos. Bom, o problema é que nós temos na lei de abuso de poder uma regra geral dizendo que a demora injustificada, além dos prazos previstos em lei ou dos que não são previstos em lei que não são razoáveis, implica em extinção do processo de investigação. Esse dispositivo está atendendo, inclusive, às regras gerais da lei
de abuso de autoridade, certo? E encerrado o prazo previsto no artigo no parágrafo 2º, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Aí, encerrado esses prazos aí, tem 30 dias para ajuização. Mas aí já está encerrado o prazo, já está encerrado o processo, 30 dias para ajuização. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se, primeiro, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Ajuizada a ação de improbidade administrativa interrompe o prazo. Tem esses prazos de suspensões aí anteriores, esses prazos para concluir agora chegou a hora de ajuização. Pronto. A ação de improbidade foi ajuizada, foram obedecidos esses prazos todos, ok. Então, agora vai haver o quê? Vai haver interrupção do prazo, certo? E aí, havendo a interrupção do prazo, certo? Aí tem a seguinte situação. Vamos ver aqui. Pelo ajuizamento da ação, pela publicação da sentença condenatória, pela publicação da decisão do acordo do tribunal, se for o caso, chegando lá, ou que reforma sentença de improcedência, pela publicação de decisão ou acordo do STJ, pela publicação da decisão ou acordo do Supremo, tudo bem, em qualquer fase de decisão, interrompe. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Ou seja, se interrompe em uma dessas situações aí, for atendido aqueles prazos dos parágrafos anteriores, parágrafo 1º ao parágrafo 4º, e aqui, ao parágrafo 3º. E aqui foi ajuizada a ação e esses momentos interrompem o prazo. Só que o prazo recomeça pela metade. Então, é de 4 anos. Então, entre uma data e outra, entre a data do ajuizamento da ação e a sentença, não pode ultrapassar 4 anos. Entre a data da sentença e o julgamento do tribunal, não pode passar 4 anos. Entre a data do julgamento do tribunal e do STJ do Supremo, não pode ultrapassar 4 anos entre um e 10. Isso porque, minha gente, tem aí processos com 6, 8, 10, 12 anos e não se termina. Isso é um abuso. É por isso que a lei de abuso de autoridade se constitui exatamente nisso, certo? Então, começa a correr o prazo pela metade, que é 4 anos. E a suspensão e a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Quer dizer, com todos aqueles que estão respondendo pelo ato de improbidade, certo? Não é só para um ou outro agente público ou pessoa que está respondendo pelo processo. Pessoa física, pessoa jurídica e assim por diante, certo? Nos atos de improbidade conexos, que serão objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Aqui, se tiver algum processo conexo de responsabilidade civil, de responsabilidade civil, não, porque um dado aqui com relação à prescrição é que, com relação à reparação do dano, não há prescrição, viu, minha gente? A reparação do dano em ação de improbidade não há prescrição, certo? Isso é porque está na Constituição, no parágrafo 5º do artigo 37. Não há prescrição para reparar o dano, certo? Mas qualquer ação que tenha sido ajuizada, ação popular, ação civil pública, que tenha alguma conexão, não é, com esta ação de improbidade, serão atingidas as situações também com relação à questão da suspensão e interrupção dos prazos. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4 transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Então, aí é só a questão de formalização dessa declaração, tá certo? E no artigo 23A, é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos. É muito importante isso daqui. É um dos artigos que eu acho mais importante, porque é o grande problema dos agentes públicos, principalmente nas entidades, pequenas entidades, as entidades de direito privado, tudo, é a falta de capacitação, é a falta de informações, de dados, de elementos, de preparação técnica do corpo funcional. Esse aqui é um grande problema, certo? Esse, sim, eu acho. E é um artigo, assim, é dever do poder público, isso não precisava nem existir na lei, é dever do poder público que os agentes públicos sejam bem capacitados para o exercício de suas atividades. E o que a gente vê na prática é que eles nunca foram capacitados para nada, essa que é a realidade. A prestação do serviço público ela é ruim por falta de capacitação.
Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custos de preparo. Essa aqui é a mesma coisa que a gente viu, né, na ação popular, na ação civil pública. E no caso de procedência, as custas das malhações processuais serão pagas ao final. E haverá condenação em honorários comerciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada a má-fé. Eu já falei em um caso que já ocorreu no Brasil, está aqui, o parágrafo 2º do artigo 23b, está vendo? Poderá haver condenação do Ministério Público, foi o caso que eu já falei para vocês. Isso vai dar muito o que falar, mas já tem julgado nesse sentido, aplicando a lei. Atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096. Apesar dos partidos políticos serem pessoas de direito privado e receberem tudo que é de subvenção e de repasse do poder público, mas aqui foi eximida a responsabilidade para apuração no âmbito da improbidade administrativa, e sim no âmbito da própria lei que regulamenta os partidos políticos, que é essa lei 9.096 de 95. Ok? Bom, minha gente, eis aí apenas essas últimas informações que eu passei hoje, para efeito de, logicamente, de verificar o que é que tem na lei, né? De tudo que a lei tratou. E dentro você veja uma lei dessa, o volume de informação, isso é lei para se trabalhar no mínimo 30 horas de discussão, né? A gente era para fazer em 3, já me esforcei para danado aí para fazer em 6, 5 ou 6, 4 a 6, né? Então, veja como são muitas as informações, são muitas. Isso daí tem discussão doutrinária, tem discussão jurisprudencial, essas inovações vão trazer muitos debates. Então, nesses próximos 5 anos, quem quiser se dedicar ao estudo dessa lei... Agora, para se dedicar ao estudo dessa lei, você precisa se dedicar ao estudo da lei da anticorrupção das empresas, é preciso que você se dedique ao estudo da lei da ação civil pública, da ação popular, para poder ter dos processos, das ações penais que têm objeto e reflexo nessa lei. Então, olha como para você estudar uma lei dessa e ter conhecimento razoável para a sua aplicabilidade e repercussão que ela tem, veja como ela envolve um volume muito grande de conhecimento, de informação, dados e elementos, que você só com o textinho da lei, você tem só uma noção. É isso que a gente passa na graduação, noção. Fazer o quê? Não é? E agora é estudar. Estudar, estudar e estudar. Pronto, só isso. Não faz mais nada na vida, só estudar. Ok? Agora nós temos, eu não sei aí, Tanagra, se você viu aí, eu enviei o roteiro de... Sim, professor, eu acabei de disponibilizar no grupo para eles, de controle de constitucionalidade. Aqui eu vou fazer uma rápida alusão, informação a respeito dessa matéria, porque aqui é a primeira parte da questão da terceira avaliação. Vejo como é interessante. Já vou começando, já vou dizendo que vocês têm um interesse muito grande. Isso daqui, professor, essa evolução aqui tem tudo a ver com a primeira parte da questão da terceira avaliação. Está vendo? Por quê? Porque, na realidade, eu vou mostrar aqui uma evolução do controle de constitucionalidade, enfatizando mais a questão do controle de constitucionalidade concentrado. Então, olha, com a ação de improbidade e a ação anticorrupção das empresas, certo? Nós temos aí aquela linha, vamos chamar assim, uma linha científica, não é, do processo coletivo no campo das ações sancionatórias, cíveis ou administrativas. Processo administrativo sancionatório, nossa, como isso hoje é falado demais. Eu acho que
todos os cursos de direito hoje têm um grupo de estudo sobre esse assunto. Aqui na Federal parece que tem 2 ou 3, só na Federal, para você ter uma ideia. Com enfoques diferentes, mas tem. Eu mesmo sou subcoordenador de um curso de ações cíveis sancionatórias. É um conceito mais abrangente, certo? E de controle de constitucionalidade. Mas tem outro grupo, eu sei que tem um só sobre sanção administrativa. Embora eles trabalhem a sanção no processo judicial. Eu não sei como é que é só a sanção administrativa e vão para o processo judicial. Bom, você veja o seguinte, é que até a própria universidade não indica uma coisa escorreita de forma... Isso mistura o processo judicial com o processo administrativo e, na realidade, são sanções de ordem civis, tanto no processo judicial como no processo administrativo. Essa que é a realidade. Se você diz sanções administrativas, é no campo do processo administrativo só. Né? E assim, sucessivamente. A própria não identificação ainda de forma muito precisa dessas situações leva a todos esses problemas. Além do chamado processo que nós vimos através de quê? Principalmente da ação civil pública. Né? A ação civil pública que leva ao processo estruturante, né? No âmbito civil, de definição de políticas públicas, de negociações de diversas atividades e gestão do poder público. São essas coisas assim que precisam. Pois bem, são esses 2 grandes dados e rumos que tomaram e estão tomando no processo coletivo. Além desse rumo, tem esse terceiro que nós vamos trabalhar agora, que é de processo coletivo também, e que diz respeito à questão da validade das normas. Olha, é um outro campo. Um é de você definir, vamos dizer assim, trabalhar até questão de definições de políticas públicas, outra é de você trabalhar a sanção, e outra é de você dizer se a norma é válida ou não. Existe uma norma? Existe. É válida ou não. Aí é o que nós vamos trabalhar agora. Então, o processo coletivo, veja como ele é rico em albergar muitas situações. Muitas situações. Tá certo. A Universidade Federal trouxe com essa denominação de processo coletivo, que a gente não tem nas outras universidades. Esses processos, em outros cursos de direito, eles são, às vezes, fragmentados. Tem ação civil pública e os processos que a doutrina divide em processos coletivos comuns, que são esses que a gente viu até agora, e processos coletivos que a doutrina chama especiais, que são esses de controle de constitucionalidade, certo? A doutrina, por exemplo, de Asagra de Almeida, ele divide nesses 2, né? Pois bem, feita essa divisão, então é sabido que tem essa divisão e tem essa divisão de 2 processos comum, processo especial, e tem a outra de processos estruturantes, processos sancionatórios e processos de validade da norma. Pronto, vamos chamar assim, para simplificando. Aqui nós denominamos tudo isso de processo coletivo, né? Em outras faculdades não tem isso de forma comum, porque nós fizemos o que aqui? Aquela parte da teoria geral do processo coletivo, que é para poder albergar essas situações. Em razão de quê? Principalmente do sujeito e do objeto. Esses 2 elementos são importantíssimos para identificar e definir esses processos coletivos em qualquer dessas espécies. A gente chega e pode enquadrá-los dentro daquela estrutura da teoria. Isso aí, essa parte aqui não é vista nas universidades e nos cursos de direito pelo Brasil afora. Aqui nós temos uma visão que dá melhor luz para a compreensão desse processo, certo? E você fica com um poder de domínio do conhecimento dele muito mais abrangente, muito mais, uma visão muito mais teórica de embasamento do conhecimento que leve a uma melhor compreensão e justificativa dos fundamentos dessas demandas, ok?
Bom, aí aqui nós temos o que eu coloquei aqui foi como uma espécie de evolução do controle de constitucionalidade. E aqui eu vou só pontuar alguns aspectos no início, né? Primeiro, a evolução do Estado e o controle de seus atos. O Estado, no primeiro momento, ele foi absolutamente irresponsável, né? Num segundo momento, isso é a teoria geral do Estado, é coisa que vocês estudam lá, eu só vou pontuar aqui. Num segundo momento, o Estado teve um controle na parte administrativa. Num terceiro momento, veio o controle de constitucionalidade. Vou só pontuar assim, de forma bem genérica, para mostrar essa parte da evolução. E, logicamente, a parte do controle de constitucionalidade surgiu, primeiro, com o constitucionalismo, segundo, com a descoberta da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade que surgiu no mundo através do famoso caso dos Estados Unidos, ajuizado em 1801 e julgado, por exemplo, em 1803, 1804, por aí assim, né? Que é o famoso caso do sistema, no sistema americano, né? Marbury versus Madison, né? Esse caso famoso que fez surgir o controle de constitucionalidade difuso para o mundo, né? E aí, na Europa, através dos estudos de Kelsen, fez surgir em 1920, na Áustria. Foi tentado isso na Alemanha antes de 1916, mas não, o projeto de Kelsen não foi aprovado. Ele ficou muito frustrado, recolheu-se, não quis mais saber. Quando foi em 1920, a Áustria foi fazer uma reforma constitucional e convidou para ele apresentar o projeto dele. Ele apresentou e essa reforma constitucional da Áustria, em 1920, aprovou o projeto de Kelsen, que o projeto de Kelsen é da história da hierarquia das normas, não é? A sistematização do direito com base na hierarquia das normas e do controle de constitucionalidade. Só que aí nascia o controle de constitucionalidade do quê? Concentrado. Certo? O controle difuso é chamado de controle difuso, de controle subjetivo, incidental, certo? Enquanto o controle concentrado ele é chamado de controle concentrado, de controle objetivo, ao invés de subjetivo, objetivo. Ao invés de incidental, por ação, certo? Por ação. E difuso porque qualquer juiz pode declarar. Concentrado porque tem que ter um único órgão para declarar a inconstitucionalidade, que é a Suprema Corte de cada país. Esse é o projeto de Kelsen, que foi aprovado e começado na Áustria. Porém, muito divulgado depois e aplicado e abraçado na Alemanha depois e muito estudado na Alemanha, que aí é um país mais importante, logicamente. O que se desenvolveu, os estudos foram desenvolvidos dessa teoria lá na Alemanha. E é por isso que a gente chama sempre o controle alemão, mas o controle não é alemão. Aí, na origem, é austríaco. Agora, chama de europeu porque, aí sim, foi na Europa. Então, é americano e europeu, é mais ou menos assim. O americano, controle difuso, o europeu, controle concentrado, o controle abstrato, também chamado de abstrato, né? Enquanto o controle difuso ele não é abstrato, ele é em razão de um caso concreto, por isso que é chamado de concreto também, certo? Diante de um caso concreto. Bom, isso aconteceu no mundo, né? E o Brasil presenciando as coisas. Presenciando até o momento, aqui no Brasil, a gente vai iniciar aqui agora, trazer essa ideia, que é uma ideia que eu acho que vocês já tiveram aulas, acredito aí, não sei se em direito constitucional, em alguma coisa, e que eu estou aqui só relembrando. No Brasil, veio o controle difuso no primeiro momento. Através de quê? Da proclamação da República, quando houve a proclamação da República. Aí nós copiamos a Constituição americana e tudo, e inclusive o sistema de controle de constitucionalidade foi o difuso, né? Foi o difuso.
Isso em 1880 e quanto? 1800 e... deixa eu ver aqui qual foi, né? 1880, então, 1890, 90, 91, por ali, né? Mas que realmente foi aperfeiçoado no Brasil, a Constituição previu, através de uma lei 221 de 1894. Essa foi a lei que disciplinou esse controle de constitucionalidade difuso para o Brasil, tá certo? Que foi a lei que criou a Justiça Federal, que subsistiu até 1937, foi extinta e só veio a restaurar em 1966 pela Lei 5.010 e instalada em 1967, certo? E que subsiste aí até hoje, tá certo? Bom, então aí o que o Brasil adotou num primeiro momento foi o controle difuso. E permaneceu isso. Em 1934 foi criado uma representação de inconstitucionalidade pela Constituição de 34. Essa representação de inconstitucionalidade era uma representação de inconstitucionalidade chamada, que ainda chama-se hoje, está na Constituição de hoje, representação de inconstitucionalidade interventiva. Por quê? Porque era uma representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, certo? Contra ato do governo federal, quando houvesse intervenções nos estados, tá certo? Então, essa representação foi criada em 34. Ela permaneceu na Constituição de 34, na Constituição de 45, certo? E aí, o resquício que se tinha, o embrião, o embrião que se tinha de um controle de constitucionalidade concentrado no Brasil era esse, né? 1934, 1945. O controle concentrado já tinha sido criado na Europa, mas o Brasil, até então, não tinha adotado nada, além dessa representação de inconstitucionalidade de 1934, certo? Pois bem, veja que na Europa já tinha sido criado, em 1920. Nós estamos aí em 34, depois 45, 34, 14 anos depois, 45, 25 anos depois e nada. Quando foi em 1965, certo? Em 1965, houve uma reforma, uma emenda constitucional no Brasil, a emenda constitucional número 16, certo? De 26 de novembro de 1965. Essa emenda constitucional aí é interessante. Olha, dois aspectos importantes. O da representação de inconstitucionalidade interventiva em 34 e continua em 45. Chega aqui agora, que é o embrião de um controle de constitucionalidade concentrado. Chega agora em 1965, através da emenda constitucional número 16, tá certo? Essa emenda constitucional cria uma representação de inconstitucionalidade agora com a seguinte situação. Veja, antes o objeto era, antes a representação de inconstitucionalidade que existia no Brasil tinha como único objeto o ato de intervenção da União nos estados, ou seja, o decreto que proclamasse a intervenção da União em um estado. Só tinha isso como objeto. E como legitimado e como sujeito, o Procurador da República no que diz respeito ao legitimado ativo. E, logicamente, o legitimado passivo, o presidente da República que viesse a editar um decreto nesse sentido. Muito bem. Em 1965, através dessa emenda constitucional, cria-se uma representação de inconstitucionalidade, agora com a seguinte característica. Legitimado, só o Procurador da República. Continuou a ser o mesmo legitimado, ter só um legitimado. Segundo, objeto. O objeto aí agora é qualquer lei ou ato normativo que violasse a Constituição. O que significa isso, professor? Bom, isso tem um significado importantíssimo. Por quê? Porque o Procurador da República agora tinha o poder de ajuizar uma representação de inconstitucionalidade contra qualquer lei ou ato normativo que viesse a ser editado no Brasil que contrariasse a Constituição Federal. Então, as leis federais, as constituições estaduais, leis estaduais e por aí fora, como só ia acontecer hoje com relação às ações de controle de constitucionalidade que nós vamos ver, certo? Muito bem.
Acontece que essa legitimidade ao procurador da República implicou em não funcionar essa representação. Por quê? Porque o procurador da República era um cargo de confiança do presidente da República. Na realidade, nós estamos aí, presta atenção, nós estamos em 1965. 65 era na época que estava havendo um estado de exceção no Brasil. As coisas estavam sendo trabalhadas, embora aí foi por uma emenda constitucional, né? Veja como é interessante, foi por uma emenda constitucional, mas o governo tinha o poder no Congresso de aprovar o que ele quisesse. E aprovou uma emenda constitucional, criando essa representação. A representação tinha como objeto qualquer lei ou normativa. No primeiro momento, isso é uma beleza. Criou-se o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil para todo e qualquer ato normativo, lei federal. Isso é bom. Criamos no Brasil o controle de constitucionalidade como previsto na Alemanha, como previsto na Áustria, na Europa, como um todo, vamos chamar assim. Aparentemente, sim. E aparentemente por quê? Porque quanto ao objeto, estava criado o controle de constitucionalidade concentrado no que diz respeito à possibilidade de se alegar inconstitucional de qualquer norma através do controle abstrato. No controle abstrato e concentrado, já falei, porque é pelo órgão que você ajuiza uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, por isso que é chamado também de controle por ação, certo? Só pode ajuizar no Supremo Tribunal Federal, é abstrato, porque você não exige um caso concreto, você não trabalha em cima do caso concreto, você declara inconstitucional da norma, da lei, do dispositivo legal ou da lei, no todo ou em parte, certo? De forma abstrata. A análise é abstrata, não é como no controle difuso. O controle difuso é incidental, por quê? Porque através de uma preliminar, numa ação que você ajuiza de uma determinada violação ao direito subjetivo ou a um direito coletivo, que se tratar de ação coletiva, das que nós vimos, tá certo? E qualquer juiz que for competente para essa ação pode declarar essa inconstitucionalidade só para o caso concreto, por isso que é considerado caso concreto. E aqui nós temos o quê? Abstrato, aqui é concreto, né? Incidental, porque é por uma preliminar dentro de uma ação que se ajuiza visando proteger um direito subjetivo ou um direito coletivo através de uma das ações coletivas, né? E aqui você vai ajuizar uma ação para apenas dizer se aquele dispositivo ou aquela lei é constitucional ou inconstitucional, certo? Então, as coisas são bem diferentes e bem distinto para mostrar a diferença desses controles, né? Subjetivo no controle difuso, porque é uma ação que visa exatamente a proteger o direito subjetivo, sempre era. Agora tem o direito coletivo, ou um direito coletivo, da forma como você protege o direito subjetivo. Agora, que é um individual. Agora, no controle concentrado, a forma é de você trabalhar o direito objetivo, o direito posto. E aí, os efeitos da decisão são bem diferentes. No difuso, só produz efeitos com relação àquele sujeito que participa da relação jurídica processual. No controle concentrado, aí sim o efeito erga omnes, nós vamos ver isso aí. Então, vejam como é interessante e grande a diferença entre um controle e outro, né? E só pelo Supremo Tribunal Federal, no concentrado, e por qualquer juiz no difuso. Bom, aí só colocar os parâmetros das coisas, certo? Para poder se entender bem e compreender isso. E aí, em 1965, veio essa emenda constitucional com essa representação. A coisa foi criada e, como não se tinha um desenvolvimento no Brasil a respeito de controle concentrado, nos primeiros momentos não se deu conta do que tinha acontecido, né? E o procurador não ajuizava nada. Na realidade, essa representação se prestava a quê? Se o Congresso aprovasse uma lei e que não agradasse o governo, aí o procurador ajuizava.
porque o governo dizia, olha, eu quero que você entre com ação de representação de inconstitucionalidade. Então, essa era uma forma de dar mais poder ao poder central, ao governo central, ao governo federal. Repare como era interessante. E se a norma fosse inconstitucional, mas contrariasse os interesses de determinada coletividade das pessoas, do povo, etc. Não. Um procurador da República não ia ajuizar, não, professor? Bom, hoje poderia até ajuizar, mas naquela época não ia ajuizar, não. Por quê, professor? Porque o procurador era um cargo de confiança do presidente da República. Se ele fosse ajuizar uma ação dessa, o que é que o presidente da República fazia? Bom, demitia ad nutum, a demissão é ad nutum, demitia, como faz hoje aí em muitos cargos, a notícia sai ou faz por telefone, ou pelo WhatsApp, ou sai já na imprensa, e a pessoa que é demitida vai saber já pelos jornais, e o jornal já chegou, você foi demitido, ele ainda nem sabe, às vezes. Isso já aconteceu muito no Brasil. Eu demitido? Não, estou no carro. Não, mas olha o ato aqui. Ah, foi... ad nutum. Então, era desse jeito. Isso ainda continua nos cargos de confiança. Então, você imagine, se o governo... se era uma lei inconstitucional que contrariava o interesse do governo, que não contrariava o interesse do governo, mas que contrariasse da população, o governo não ia deixar. Então, isso foi começando a ser notado, né? Mas aí, 65, 65, 70, ninguém nem falou disso e tal. Entre 70 e 75, quase, não, o período de grande repressão e de grande sufoco contra a população nesse período, de 65 a 75, quase ninguém podia fazer nada, nem falar, nem discutir nada. Mas a partir de 75, se começou a falar, 76 ali, a segunda metade da década de 70, né, do século passado, começou-se a falar na possibilidade. Peraí, tem essa representação, mas. Porque começou-se a notar que tinha o Congresso estava aprovando, estava querendo começar a ser independente e estava começando a aprovar, às vezes, lei que contrariava os interesses do governo. Mas aí, cadê o procurador? A OAB, outras entidades faziam representação ao procurador para que ele desse a entrada, ele não dava nem cabimento, nem olhar. Aí isso começou a despertar um interesse em se fazer um movimento no Brasil para modificar isso. Isso passou a ser uma bandeira da abertura política naquele momento histórico. Aí, na segunda metade da década de 70, começou essa bandeira, a OAB, a frente da OAB, a ABI, CNBB, as federações, confederações de trabalhadores e algumas de empregadores também, a fazer um movimento para que o movimento era o seguinte, que o procurador da República, quando recebesse uma representação de uma entidade de classe dessa, ele fosse obrigado a dar entrada da ação da representação de inconstitucionalidade. E que isso levasse ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal que dissesse que não era caso de inconstitucionalidade, de representação, o juízo de valor quanto ao processo seria do Supremo. Foi colocado isso e foi defendido isso no Brasil inteiro, a doutrina, a OAB na luta para isso, CNBB, ABI, um bocado de entidade, mas o procurador não dava o menor cabimento, o governo não dava o menor cabimento. Então, isso serviu de bandeira, passou a ser uma bandeira entre 78 e 85, nossa. E essa bandeira foi levantada no Brasil pela Ordem dos Advogados, à frente nessa luta foi Sepúlveda Pertence, as coisas como são na vida, né? Sepúlveda Pertence. E aí, quando foi em 85, para resumir aqui essa parte histórica, em 85 não se aprovou a emenda constitucional, mas veio a eleição indireta, foi eleito Tancredo Neves. Tancredo Neves não assumiu, mas chegou a escolher os ministros, porque ia assumir no outro dia, adoeceu na noite da posse, que antecedeu a posse. E aí ele já tinha escolhido os ministros, procurador da República e tudo. Assume Sarney, e Sarney se comprometeu a nomear todos os ministros que
Tancredo havia escolhido. Dentre eles estava Sepúlveda Pertence para ser o procurador da República. Sepúlveda que tinha sido exatamente a pessoa que tinha empenhado uma luta muito grande, se empenhado bastante para aprovar, para chegar a essa possibilidade. Aí ele chega a ser agora procurador da República. Bom, como ele havia lutado por isso, como procurador da República, ele chegou e todas as representações que tinha lá, que tinha o mínimo de possibilidade, ele ajuizou todas e deixou que o Supremo fizesse. Então, ele cumpriu aquilo que ele defendeu, né? Por isso que tem um artigo aí no grupo, nos grupos anteriores, viu, Tanaga? Se você encontrar, por favor, botar aí no grupo, certo? Promessa cumprida, promessa... a promessa é cumprida, uma coisa assim, de um artigo que eu escrevi sobre esse assunto, e quem quiser se interessar para fazer a leitura é interessante, porque é muito importante aqui na evolução do controle de constitucionalidade concentrado, porque é a primeira parte da questão. Eu estou falando aqui da primeira parte da questão na terceira prova, tá certo? Olha aí. E aí, vejam como é interessante. Sepúlveda assume quando em 76, instala-se a Constituinte no Brasil, né? A eleição constituinte, e a Constituinte, logicamente, abraçou para dentro de si todas aquelas discussões e debates que tinha havido nesse campo. E o que aconteceu? No final das contas, o Brasil criou, na Constituição de 88, passou a adotar e criou o sistema de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, o mais avançado do mundo. Mais avançado em quê? Quanto ao objeto de toda e qualquer lei federal, estadual, de constituições estaduais, etc., da forma como tinha no outro, mas ninguém utilizava. Agora, tinha, quanto ao objeto, a maior amplitude possível. E quanto à legitimidade? Quanto à legitimidade, veio toda aquela legitimidade do artigo 103 da Constituição para a ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ação que surgiu naquele momento histórico, certo? A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, que era declaração de inconstitucionalidade dos atos, atos aí, leis e atos normativos. O que são atos normativos, professor? Atos normativos são decisões colegiadas, certo? De tribunais, de conselhos, dos mais variados tipos de atividades que são exercidas de forma colegiada, certo? Atos normativos, porque esses atos normativos, primeiro, são criados por esses órgãos colegiados, segundo, são aqueles atos que se destinam a regulamentar uma determinada matéria de forma geral, certo? E aí também entram decretos, portarias, resoluções que disciplinam determinada matéria de forma bem abrangente, geral. Ok? Então, passou-se a ter essa nova possibilidade. Mas aí, o que foi que cresceu aí? O que cresceu aí foi exatamente a questão relativa à questão do artigo 103 da Constituição. O artigo 103 da Constituição, que prevê o quê? Da Constituição Federal. Que prevê a legitimidade das ações de controle de constitucionalidade, hoje de forma mais abrangente, logicamente, na época, só a ação direta de inconstitucionalidade, certo? Aí veio, minha gente, esse artigo 103, que tem aí como agora a diferença da legitimidade. Olha a diferença da legitimidade do artigo 103. Primeiro tem o quê? O presidente da República, né? No artigo 103. E aí nós temos a seguinte divisão de legitimados. Nós temos aqueles legitimados que abrange o poder público, certo? Que abrange o Estado no sentido genérico, né? E temos aquelas legitimidades da sociedade civil. Olha aí como é interessante. Ao invés de ser
só o procurador da República, que era a luta que existia antes da Constituição, de ser só o procurador da República para ajuizar a ação. Não, agora, aquelas entidades que tinham lutado para que o procurador da República tivesse o poder de ajuizar essas ações, não alcançamos, agora vamos botar as próprias, na Constituição nova, nós vamos botar as próprias entidades, tá certo? As próprias entidades como sendo legitimadas. Então, vocês vejam aí como é interessante. Nós temos o quê? Nós temos, primeiro, o próprio presidente da República. Olha, o presidente da República é o primeiro legitimado. Perfeito, ok, aqui o poder público tem todo o direito, tem o poder de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Aí, depois do presidente da República, a mesa do Senado Federal. Ok, a mesa do Senado Federal, né? 1, 2. Aí, a mesa da Câmara dos Deputados. A mesa da Câmara dos Deputados. Aí, temos aí 3. Aí, nós temos o quê? A mesa de Assembleia Legislativa. Aí, 27 estados, né? E da Câmara Legislativa. Olha aí, 28. 28 com 3, 31. Aí, o governador de estado, mais 27, né? E o Distrito Federal, mais 28 com 31, já vai para 59, né? Aí, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, 59, 60. Só aí nós temos, nos dias atuais, nós temos aí 60 legitimados. Vocês estão vendo aí o detalhe? 60 legitimados. Mas é suficiente? Não, peraí. Aí tem depois daí, agora vem o quê? Até aí o inciso 6, nós temos a chamada legitimidade do poder público, em todas as searas, em todas as áreas do poder público federal, estadual, com a maior possibilidade de legitimação possível. O Procurador-Geral da República, e o Procurador da República, com um detalhe, ele agora é um cargo que tem independência, mesmo que ele que tivesse ficado só para ele agora não estava mais, pelo menos na Constituição, na lei, né? Na Constituição e na lei. Ele não estava mais atrelado ao presidente da República com relação à questão de ser demitido ad nutum. Não é? Bom, e aí vem o quê? A partir do inciso 7, aí nós temos o Conselho Federal da Ordem. Qual o primeiro representante da sociedade civil? A Ordem dos Advogados, que era quem tinha defendido mais a questão da amplitude desse controle no Brasil. Em segundo, depois da Ordem dos Advogados, o partido político com representação no Congresso Nacional. Olha, porque os partidos políticos, principalmente da oposição, naquele momento histórico, eram defensores daquela bandeira que a OAB tinha defraudado pelo Brasil afora, certo? Então, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, nós tínhamos 60 legitimados, agora nós temos mais 30 e tantos partidos políticos que tem no Congresso Nacional, com a OAB temos 30 e tantos aí mais legitimados, tá vendo? Já vai para 90 e tantos. Né? Aí, depois do partido político, nós temos a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, que são associações. Essas entidades de classe aí são associações, tá certo? E entidades de classe de âmbito nacional, são associações de âmbito nacional. Então, exemplo, a Associação do Ministério Público Federal, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados, que é de âmbito nacional também, para citar aqui 3 exemplos, tá certo? De associações, confederações dos trabalhadores tais, confederações das indústrias tais. E aí, quantas centenas nós temos? Nós temos centenas desses chamados representantes aí da sociedade civil, seja na parte empresarial, seja na parte de trabalhador, seja na parte dos interesses da sociedade civil, através dessas associações nacionais, de direitos coletivos das mais variadas formas, espécies, principalmente dos direitos difusos, em matéria de meio ambiente, disso, daquilo. Olha aí, se a associação for de âmbito nacional. O que é que nós tivemos aí? Nós tivemos aí uma evolução extraordinária
sobre o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, e isso, naquele momento histórico, se criando a ação direta de inconstitucionalidade, certo? Mas o Constituinte trouxe também a previsão da ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. O Constituinte, é muito interessante esse aspecto na Constituição, um estudo que pode ser feito. Né? O Constituinte trabalhou os atos omissivos tão abusivos e ilegais quanto os atos comissivos. Isso é um dado muito importante. Por isso que é interessante, até aquilo que a gente viu hoje na lei de improbidade, a questão das omissões, né? De prazos infindáveis, intermináveis, que ficam lá, investigações por 8, 10, 15, 20 anos. Eu conheço muitas ações de improbidade, minha gente, que estão sendo, que foram ajuizadas há 2, 3, 4 anos atrás, estão em andamento e que os fatos ocorreram na década de 90, entre 2000 e 2010, entre 2000 e 2013. Eu conheço dezenas, se não centenas de casos, para vocês terem uma ideia, como isso é abuso. Isso é abuso. Como é que um fato ocorrido em 2000, inclusive a situação fática e as circunstâncias que ocorreram naquele momento histórico é muito diferente de hoje, entendeu? E a pessoa ainda respondendo por um ato que naquela época aquilo era como um rotineiro, aí hoje não, passou a ser em nome da moralidade, disso, daquilo outro, vamos descobrir esses processos e começar a trabalhar. Pois são essas coisas que tem. Isso são dezenas, centenas, milhares pelo Brasil afora. Bom, então, isso eu estou trazendo aqui porque isso é omissão. E a omissão, o Constituinte trabalhou da mesma forma que trabalhou o ato comissivo, aquele ato que existe, que foi realizado, que às vezes também é abusivo, é ilegal, é inconstitucional e assim por diante. Quando se omite, também é abusivo, ilegal, inconstitucional e tudo. O Constituinte trabalhou isso. Por isso que ele trouxe duas ações. A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo e a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Tá certo? Bom, estavam criadas aí as duas ações. Só que depois da Constituição, nossa, a enchente de ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo foi uma coisa de louco. O Supremo ficou meio apavorado, mas muito mais apavorado ficou o governo, porque toda lei que ele editava, ele era tida como inconstitucional. Foi criado muito imposto, muita contribuição disso, daquilo, outro, que a Constituição regulamentou, e haja ação direta de inconstitucionalidade, controle de constitucionalidade difusa, isso foi um pandemônio, realmente. O governo se apavorou, com uns 2 anos de Constituição, ele já estava começando a se apavorar. Aí ficou louco para contraditar essa situação. Mas naquele momento não podia. A Constituição não podia ser modificada durante 5 anos. E aí ele teve que suportar. Mas quando foi logo depois de 5 anos, aí a Constituição previa que 5 anos. No 5º ano, quem quisesse entrar com a emendas constitucionais chamada de revisão. Emenda constitucional de revisão. Então, o governo, assim que completou os 5 anos, o governo entrou com a emenda constitucional de revisão do Congresso Nacional para aprovar uma ação declaratória de constitucionalidade. Olha, nós tínhamos a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, e tinha a representação de inconstitucionalidade interventiva, que essa perdurou na Constituição de 88, está lá também, da mesma forma, tá certo? Então, nós já tínhamos 3. Aí o governo foi e criou, entrou com teve iniciativa de uma ação direta, de uma emenda constitucional para criar a ação declaratória de constitucionalidade, que ele estava apavorado. Era uma forma dele trabalhar a questão de se contrapor à sociedade civil. A sociedade civil cresceu muito, o governo se sentiu acuado, certo? E criou a ação declaratória, certo? Nós vamos estudar essas ações, certo? E no estudo das ações, vamos dizer, só estou aqui, por enquanto, apontando a questão da evolução. Isso foi em 93, né? Quando foi em 90 Sim, ao criar essa ação, ele também criou um instituto que ficava dependendo de regulamentação, que era
a ação direta declaratória, a arguição de descumprimento, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas isso dependia de regulamentação. Isso foi em 93 que foi criada essa ação declaratória e essa DPF, mas aí ficou para ser regulamentada a DPF. A ação declaratória já veio regulamentada na emenda constitucional. Foi a emenda constitucional número 3 das emendas constitucionais de revisão, certo? Que criou essa ação. Quando foi em 99, 98, 99, nós tivemos a regulamentação desses institutos processuais. Aí nós tivemos a regulação através da Lei 9868, certo? 9868, de quê? Da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, da ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, da ação declaratória de constitucionalidade. Essas 3 ações foram regulamentadas através da Lei 9868, tá certo? E a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi regulamentada pela Lei 9882, tá certo? 9882. Isso no mês de dezembro de 99. Foram essas 2 leis que regulamentaram esses 4 institutos. E ficou a representação de inconstitucionalidade interventiva da forma como ela estava, já era conhecida, de havida na Constituição, e já, se quisesse utilizar, pode utilizar, e utiliza-se essas leis como forma de procedimento só, certo? Muito bem. Aí nós estamos com o quê? Com os 5 institutos de instrumentos processuais, tá certo? Para declaração de inconstitucionalidade. Aqui já é a segunda parte da questão. Estou entrando na segunda parte da questão. A primeira parte da questão foi essa evolução, para mostrar até aí. Tá certo? Aí está tudo regulamentado. Só uma informaçãozinha ainda nessa evolução. Quando a ação declaratória de constitucionalidade foi criada, ela foi criada apenas com 4 legitimados. Quem? O presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Quer dizer, era evidentemente um instrumento processual para se contrapor à sociedade civil. Só o poder público, repare, podia ser autor dessa ação. Mas isso foi corrigido na Emenda Constitucional 45 de 2004, quando era a Emenda Constitucional 94? Não, 2004. 2004. Foi corrigido e o artigo 103 hoje, ele dá legitimidade a todas essas 4 ações, com exceção, logicamente, da representação de inconstitucionalidade interventiva, que continua sendo só o procurador da República, tá certo? Mas as outras ações, essas outras 4 ações, têm a legitimidade hoje do artigo 103. Então, essa legitimidade do artigo 103 surgiu de uma forma, com a ação declaratória, ela ficou para determinadas ações e a ação declaratória com outras legitimidades, e na emenda 45, que é a famosa emenda da criação do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, e que houve uma reforma no âmbito do Poder Judiciário, certo? E nessa reforma se trouxe isso. E a legitimidade ficou desse artigo 103 para essas 4 ações, tá certo? Então, isso é evolução. Agora, uma vez regulamentada a matéria, nós estamos... e criado todos os institutos, e quem era o sujeito e qual era o objeto, agora vamos trabalhar esse sujeito e objeto. Os sujeitos estão aí, o objeto nós vamos trabalhar bastante aí para indicar as situações desses institutos, logicamente, aonde? Nessa lei 9868, primeiro, certo? E na lei 9882, depois, tá certo? Para mostrar a questão da declaração de inconstitucionalidade concentrada no Brasil. Então, nós temos o quê? O segundo momento da prova, os instrumentos, tá certo? Os instrumentos, que são o quê? As espécies de ações de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. É a segunda parte da questão. Indica as espécies de ações de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil.
Pronto. Aí nós temos essas 5 ações. Agora, aí depois eu vou perguntar a questão do objeto de cada uma dessas ações. Isso daí nós vamos estudar, certo? Pode ser a partir de hoje, principalmente na próxima aula, certo? Aí nós vamos estudar. E agora verificar o objeto dessas ações para poder ser a terceira parte da questão da terceira prova. Tá vendo? Eu explico bem direitinho, Nossa Senhora. Na hora que começa a falar, já começa a falar da prova e dizendo como é, né? Então, como é que nós vamos estudar isso agora? Estão postos aí. Primeiro, a evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Segundo, quais os instrumentos, com essa evolução, quais os instrumentos, quais as espécies de ações, de demandas existem no Brasil com relação ao controle de constitucionalidade concentrado. Estão aí, tá certo? Muito bem. Agora, vamos estudar o quê? Vamos estudar esses controles de constitucionalidade concentrado no Brasil. Vamos estudar através de quê? Vamos estudar através da análise que nós vamos fazer, não é isso? Da lei, primeiro, da lei 9868, de 99, não é isso? E depois da lei 9882, que é de 99 também. Nessa lei 9868, você veja, o que ela diz? Olha, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Só que a ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos ver aqui, ela é por ato comissível e por ato omissível. Aí são duas. E a declaratória de inconstitucionalidade é outra, certo? E aí, nesse artigo 1º, nós temos logo dizendo que esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo. No capítulo 2, isso é o capítulo 1, só com o artigo 1º, da ação direta de inconstitucionalidade. Da ação direta de inconstitucionalidade. Então, esse capítulo 2 vai cuidar da ação direta de inconstitucionalidade. Se é da ação direta de inconstitucionalidade, é a direta de inconstitucionalidade por ato comissível e a direta de inconstitucionalidade por ato omissível. Nesse capítulo, aí temos a seção primeira, a seção 1, da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Aí vem o artigo 2º da lei, que trata de quê? Da questão da legitimidade. Olha, o presidente da República, ou seja, repete aqui aquilo que tem lá na Constituição Federal, no artigo 103, tá certo? Repete aqui. E vem depois o artigo 3º e diz: a petição inicial indicará. Ora, se nós temos aqui a petição indicará, nós temos o quê? Trabalhar a lei visualizando. Primeiro, o artigo 319 do Código de Processo Civil. Quando se fala de petição inicial, sempre se põe na mente a questão do artigo 319 do Código de Processo Civil. E o que tem a ver isso com esse artigo 3º? Esse artigo 319 com o artigo 3º. Porque na petição inicial, nós temos lá no artigo 319 a definição dos elementos de uma demanda. A definição dos elementos é o quê, professor? Sujeito, objeto e forma. Então, tudo lá no artigo 319. Os elementos da demanda. O artigo 319 do Código de Processo Civil. Se eu perguntar a qualquer um de vocês, vocês vão dizer que que diz respeito aos requisitos da petição inicial. Todo mundo vai dizer que é o requisito da petição. Eu trabalho o artigo 319 também. O artigo 319 do Código de Processo Civil são os elementos da demanda. É mais consentâneo se afirmar isso, porque só dizer que é os requisitos da petição inicial, eu estou trabalhando só com a forma. E o artigo 319 ele trabalha com a forma, com o objeto e com os sujeitos da demanda. Esse aqui é o problema, certo? Bom, como ele trabalha com isso, o legislador é bem percussiente. Aí diz: a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e o pedido com suas especificações, certo? O que nós temos aqui? Nós temos exatamente uma indicação do objeto desta ação. Olha aí. Lá no 319, com relação ao objeto, diz causa de pedir.
causa de pedir são os fatos e os fundamentos jurídicos. Quais são os fatos e os fundamentos jurídicos que eu tenho que trazer numa ação direta de inconstitucionalidade, professor? É exatamente a lei e o ato normativo. Olha, a lei e o ato normativo, que são exatamente os grandes elementos, dados que indicam o objeto dessa ação. Mas qual lei? Lei federal, lei estadual, certo? Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade uma lei municipal? Não. Não está compreendido aí nesse requisito. Nós vamos ver mais na frente detalhes sobre isso, tá certo? Porque nós vamos ver que o Instituto da Arguição do Descumprimento do Preceito Fundamental pode, mas na ação direta não pode. Olha, o objeto muda aí bastante, certo? Bom, então aqui indicando qual objeto desta ação deve ter numa ação de improbidade, numa ação de declaração de inconstitucionalidade. E o pedido com suas especificações, porque aqui diz o seguinte, olha, a lei ou o ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. O que significa isso? Aqui é importante afirmar que é para vocês compreenderem direitinho. Significa o seguinte, se você pede a declaração de inconstitucionalidade de uma lei toda, certo? Por um vício formal, por não ter passado por todas as por todos os caminhos do processo legal, não ter obedecido o processo legislativo, o devido processo legal no processo legislativo. É um vício formal que leva à imprestabilidade total da lei, tá certo? Mas muitas das vezes, o que acontece muito, mais comum, mais frequente, é se alegar inconstitucionalidade não da lei no todo, mas sim de determinado dispositivo ou de determinados dispositivos. É um artigo inteiro, é um parágrafo, é um inciso, e assim por diante. É uma linha, e assim por diante, certo? Então, nesse caso, às vezes você vem alegar só a inconstitucionalidade de um artigo, de um inciso, de um parágrafo. Bom, depende da situação, do objeto que você vai comprar. Mas, às vezes, é de 2, 3, 4, 5 artigos ou mais da lei. Então, o que você tem que fazer? Com relação a cada um, aí, olha, a chamada fundamentação em relação a cada uma das impugnações, isso está tendo um requisito do Código de Processo Civil que diz que quando você contesta uma ação, você tem que impugnar especificamente cada fato. Olha, se você pegar o Código de Processo Civil, na contestação tem exatamente isso. É a mesma coisa que, se você vai impugnar uma lei, você vai pedir a inconstitucionalidade de uma lei, de um dispositivo, você tem que fundamentar porque aquele dispositivo é inconstitucional, sob qualquer perspectiva, formal, material, o que for, certo? Incompatibilidade com a Constituição no aspecto formal e material. Vou resumir nisso. Você tem que apontar, indicar essa inconstitucionalidade, não é? Pois bem, isso é o que você chama de impugnação específica dos fatos, a impugnação específica de cada dispositivo. E aí você vai, aí foi o artigo tal, o artigo 2º, o artigo 10º, o artigo 20º, o artigo 30º, um exemplo aqui. Aí você vai tratar cada uma das inconstitucionalidades desses artigos, e justificando cada um porque é que eles são inconstitucionais. E, no final, você vai pedir, é por isso que diz pedido, especificamente o pedido, né? Cada um vai pedir, ao final, a inconstitucionalidade do artigo tal, do parágrafo tal, do artigo tal, do qual, ou do parágrafo tal, do artigo qual, e assim por diante. Cada um que você trabalhou como fundamento de inconstitucionalidade, você vai pedir ao final. Então, essa é a forma de apresentar, e o requisito aí é do elemento objetivo da demanda. Reparem como é interessante, tá certo? Nós temos aí aspecto formal com objeto da demanda. Nós temos forma e nós temos o objeto, como é definido. Bem especificado aí, tá certo? Muito bem. Aí, em seguida, minha gente, vem o parágrafo 1 desse artigo que diz que é só a forma. Petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrito por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópia da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Documento necessário, porque se for por aspectos formais
porque não tramitou em todos os órgãos do processo legislativo. Aí você tem que trazer uma certidão que não passou na Casa Legislativa tal que precisava. Alguma coisa você tem que trazer, uma certidão, a comprovação dessa situação, tá certo? E aí, no artigo 4º, nós temos o defeito da petição inicial, olha, vício formal, a forma de apontar os defeitos. A petição inicial pode ser inepta, aí você vai para os casos de inepta que estão lá no artigo 330 do Código de Processo Civil. Ela pode ser não fundamentada, olha, aquela forma que eu disse, olha, fundamento jurídico do pedido em relação a cada uma das impugnações. Se não tiver isso, a petição inicial deve ser indeferida. E quando ela for manifestamente improcedente, serão liminarmente indeferidas pelo relator. Então, esses defeitos, esses vícios assim, tão manifestos, logo no artigo, previsto aí no artigo 4º, eles podem até ser já analisados pelo próprio relator da ação direta de inconstitucionalidade. Mas quando isso, professor? Quando nós estivermos diante de uma situação dessa, certo? Agora, mas, professor, o que é uma ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente? Essa manifestamente improcedente é quando você tem argumentos que não indicam, que não apontam, que são pobres, que são muito pueris para levar à declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Tenham em vista logo um detalhe. Uma lei, uma vez sancionada e publicada e adquirida eficácia, ela já começa a ter presunção de constitucionalidade. Isso é importante se saber disso. Presunção de constitucionalidade. Então, eu não vou trabalhar com dizer que isso é uma coisa absurda, só dizer isso não está dizendo absolutamente nada, tá certo? Então, é muito importante esses aspectos. Agora, no parágrafo 1 do artigo 4º, tem a previsão de quê? Do agravo da decisão que indeferia a petição inicial. Por quê? Essa decisão aqui, que está no artigo 4º, ela é do relator. Que agravo é esse? É um agravo interno para o próprio tribunal, tá certo? E aí, no artigo 5º, nós temos a não possibilidade de desistência, como só ia acontecer com todas as ações coletivas que eu já falei aqui, minha gente. Não há desistência porque nós estamos diante de direitos indisponíveis, tá certo? E no artigo 6º, o relator pedirá informações, vamos dizer que o relator não viu aqueles vícios manifestos do artigo 4º, e aí ele vai pedir o quê? Informações aos órgãos e às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Olha, reparem aqui que o legislador trabalhou com ação direta como se fosse uma mandado de segurança. Pedir informação, não é para apresentar contestação. É pedir informações. Então, reparem que é um instrumento processual que, com relação à formação da relação jurídica, não é a citação para se defender ou apresentar contestação de defesa. É uma notificação para você prestar informações. Certo? É assim que é na lei. É a mesma coisa com relação ao mandado de segurança. Eu acho que vocês estudaram mandado de segurança lá, procedimentos especiais, né? Parece que querem extinguir aí procedimentos especiais, querem extinguir processo coletivo, tudo. Eu quero saber como é que vai ser para vocês agora sair da faculdade. Já não tem muita noção, eu, dando a aula, imagino, sem ter nem visto, saber se existir nem os institutos. Ficou uma beleza isso. Para dar matérias teóricas. É bom, vocês vão ser grandes profissionais de direito agora, porque com matérias só teóricas, filosofia, isso é muito bom para direito, história, não sei o que lá, vai ser bom. Tá bom, vamos lá. O relator pedirá informações aos órgãos, às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Se for lei, presidente da República e a Casa Legislativa, ou as Casas Legislativas, né? Se for ato normativo, depende de onde ele emanou, de onde ele foi editado, elaborado, decidido. Aí. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido, né? E não se admitirá a intervenção de terceiro no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Bom, aqui é o prazo de informações, aí aqui no artigo 7º, a questão da intervenção da figura dos terceiros, que não existe para esta ação, é o que está dizendo aqui. Agora, no parágrafo 2º diz o seguinte: o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível,
admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. O que é isso daqui? É a figura do amicus curiae, minha gente. A figura do amicus curiae, certo? Que está aqui no parágrafo 2º do artigo 7º. Acontece um detalhe aqui agora. O amicus curiae, quando essa lei foi editada, ele não era uma figura de intervenção de terceiro. Pelo novo Código de Processo Civil, o amicus curiae passou a ser uma figura de intervenção de terceiro, certo? Agora, no novo Código de Processo Civil, tá vendo? No novo Código de Processo Civil, o amicus curiae é uma figura de intervenção de terceiro. Então, olha, é preciso que se leia os artigos agora com cuidado. Se tiver uma pergunta num concurso, existe a possibilidade, ou é possível a figura de intervenção do terceiro na ação direta de inconstitucionalidade? Um exemplo, sim e não. Antes respondidas, não. Agora, sim, dependendo das circunstâncias, porque se houver um amicus curiae, é uma figura de intervenção do terceiro. Então, vocês vejam, a mudança da lei muda, às vezes, sem ela mudar muito a redação, através de outra lei. Mudou lá no Código de Processo Civil e alterou aqui, a lei aqui. Olha olha a questão do sistema da ordem jurídica e a questão da comunicação, ou do diálogo das normas, ou da integração do direito. É muito interessante todo esse estudo que precisa se ter em mente, que vocês fizeram. Espera-se que, logicamente, tenham boa base para resolver essas situações. Bom, aí nós temos mais o quê? O artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, será ouvido sucessivamente o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, no prazo de 15 dias. Aqui nós estamos vendo que é chamado para se manifestar no processo tanto o advogado da União como o procurador da República, mesmo quando o autor não seja o procurador, logicamente aqui quando o autor não seja o procurador-geral da República, qualquer outro autor, certo? Muito bem. E o prazo é de quanto? De 15 dias. E vencidos esses prazos, o relator lançará relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. É um artigo que, nesse artigo 9º, aparentemente inocente, mas o relator fará o relatório, encaminhará a cópia a todos os ministros, pedirá dia para julgamento. Isso é muito... Precisava ditar isso numa lei. É interessante aqui explicar um detalhe. Nessas ações, nas ações de controle de constitucionalidade, minha gente, diferentemente de outras ações que são julgadas nos tribunais e no próprio Supremo Tribunal Federal, um ministro que falta uma sessão e que tem havido o início do julgamento de uma ação dessa, vamos dizer, aí na outra sessão ele teria que prosseguir o julgamento, se fosse dada a palavra a ele, nem em qualquer outro processo, ele dizia, não, eu não assisti os debates anteriores, não assisti o relatório, eu me abstenho de votar. Nessas ações não pode. Não pode. Aí, por que não? Porque não pode. Tem que votar todos os... Ou votar os 11 ministros, ou enquanto não alcança o quórum, certo? Nós vamos ver o problema de quórum na frente, estou explicando por isso. Nós temos o problema de quórum na frente, e se não alcançar o quórum, a não ser que alcance o quórum com menos de 11 ministros no pleno na hora. Se alcançar o quórum, tudo bem. Se não alcançar o quórum, vai ter que votar todos os 11 ministros. Não pode alegar que se abstém de votar na matéria, certo? Então, o legislador já disse o seguinte, aí, para isso, o relator faz o relatório e encaminha todos os ministros, para ninguém alegar que não conhece a matéria, que não sabe, que não viu falar, que ele tem um relatório. E como o processo hoje é eletrônico, bom, aí ele agora ali só vai acessar o processo, que aí os ministros todos têm acesso aos processos de cada um, mesmo dos outros. Agora ficou muito fácil. Quando era o processo, era físico, essa coisa era mais difícil, você realmente não tinha conhecimento de nada. Agora não, a coisa ficou bem mais fácil, bem mais susceptível de você saber e ter total acesso ao processo por inteiro. Né? Pois bem, é por isso que o legislador cria essa situação, porque às vezes a gente vê um artigo assim, inocente e tal, mas é porque a coisa tem determinada relevância, é preciso que se conheça o funcionamento para poder entender. Bom, aí no parágrafo 1º desse artigo 9 diz que em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos,
poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e autoridade na matéria. E o relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, tribunais federais, tribunais estaduais, acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. E as informações, perícias e audiência que se referem aos parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. O que é que nós temos aí, minha gente, nesse artigo 9º e seus 3 parágrafos? Nós temos um detalhe interessante, que é a questão relativa ao problema da... a questão relativa ao problema da instrução em um processo, numa ação direta de inconstitucionalidade, numa ação de controle abstrato, de controle do direito objetivo, e haver uma instrução, sim, minha gente. Do mesmo jeito que para elaborar a lei, se exige audiências públicas, isso aqui, para se conhecer bem o assunto. O Supremo Tribunal Federal, na hora de que se alega a inconstitucionalidade, você tem que declarar a invalidade dessa lei, é preciso que ele se muna também de todos os elementos de conhecimento sobre aquela matéria. Às vezes a lei trata de assuntos que são de fácil compreensão, e é possível compreender pela própria leitura, mas às vezes trata de assuntos mais variado no campo técnico, científico, que não vai ter condições do ministro saber daquilo. Então, o que acontece? Tem que realizar debates públicos, obter pareceres, laudos periciais, ouvir as pessoas e expertos no assunto, pedir informações ao tribunal se ele já decidiu, como decidiu. Tudo isso é possível. E aí é onde entra a questão da instrução na ação de controle de constitucionalidade concentrada. Isso vale para todos os outros, tá certo? E aí nós temos o quê? Depois o artigo 10, que é a seção 2, que é a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. E esse artigo 10 diz o seguinte: salvo no período de recesso, a medida cautelar da ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, que é a questão de quórum, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Vamos admitir que, numa ação direta de inconstitucionalidade, se peça uma medida cautelar. A cautelar é para quê? Para suspender os efeitos da lei. A cautelar deve ser para esse fim. Quem pode decidir? Não pode decidir o relator essa cautelar. Só pode decidir a maioria absoluta dos membros do tribunal. Então, tem que ser, no mínimo, 6 votos. Olha aí, a maioria absoluta de 11 é 6. Então, tem que ser aí 6-5. Ou 7-4, ou 8-3. Bom, vai por aí afora. Tá certo? Não pode ser menos, não pode ser menos da maioria absoluta. Então, vejam um detalhe aí. Aqui, primeiro, tem a questão de quórum. Segundo, proíbe o relator de decidir essa questão de forma individual, e ainda tem que ouvir a parte contrária dos órgãos ou autoridades das quais emanou o ato normativo. Ou seja, também a regra não é ser inaudita alterar a parte. Tem que ouvir primeiro os órgãos sobre para justificar a necessidade da liminar ou não. Tem que se pronunciar sobre esse aspecto, certo? O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado da União, o procurador da República, no prazo de 3 dias, sobre a liminar só, tá certo? A liminar, na realidade, que é o quê? Uma tutela de urgência, minha gente, na linguagem comum de hoje, certo? Aqui a medida cautelar, na linguagem utilizada na época, hoje seria tutela de urgência, certo? Tutela de urgência, que é suspender os efeitos da decisão. Tutela de urgência de natureza cautelar. Por isso que o legislador chamou de medida cautelar, ok? E no parágrafo 2º, no julgamento do pedido, será facultado sustentação oral, aqui é só uma questão procedimental, aos representantes judiciais do requerente das autoridades, na forma estabelecida no regimento do tribunal. E, em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades. Aqui, no parágrafo 3º, o que é que nós temos? A questão da
possibilidade da cautelar ser concedida inaudita altera parte, sem audiência das partes contrárias. É uma possibilidade, mas aí o legislador exige o quê? Que haja excepcional urgência para essa circunstância, ok? E aí, em seguida, no artigo 11, será concedida a medida cautelar, concedida a medida cautelar ao Supremo para publicar a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias. É importante esse dispositivo. Por quê? Porque a decisão só vai poder ter eficácia após o julgamento, após a publicação do julgamento nessa sessão especial do Diário Oficial da União da Justiça, certo? E no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações às autoridades da qual tiver emanado o ato, observando o que couber o procedimento estabelecido na seção deste capítulo, né? A parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, procedimento. Aí depois ele vai pedir informações dentro daquele prazo de 30 dias. Esses 10 dias é para publicação e para pedir as informações é aquele prazo de 30 dias, tá certo? Nós já vimos no artigo anterior. E a medida cautelar adotada de eficácia contra todos, olha, com relação aos efeitos no que diz respeito aos sujeitos, contra todos, será concedida quanto ao tempo ex nunc, ou seja, dali por diante, salvo se o tribunal entender que deve conceder a eficácia retroativa. Só se o tribunal entender que ela tem eficácia retroativa e não ex nunc, sim ex tunc, certo? Se ele não se pronunciar expressamente sobre essa circunstância, logicamente que os efeitos quanto ao tempo é só dali por diante. E no parágrafo 2º, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo a expressa manifestação em sentido contrário. Então, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo a expressa manifestação em sentido contrário. Aqui é o seguinte: se a cautelar foi deferida para suspender os efeitos da decisão, ou os efeitos da lei ou ato normativo, aí, se tiver alguma norma anterior, essa que passa a ser, logicamente, aplicada, tá certo? Se existir, certo? A não ser que o tribunal também, na decisão, diga que não vai ser aplicada também a anterior. Aí fica sem aplicar nem a atual, nem a anterior. Se por acaso existir essa decisão também, porque aí é uma ressalva só se for decidido nesse aspecto, ok? Bom, minha gente, a gente fica por aqui porque o artigo 11, apesar de ser uma sequência, mas ele está dentro da cautelar, mas ele, na realidade, é outro instrumento processual, certo? É outro instituto que nós vamos estudar. Então, a gente fica aqui para estudar, lembra aí, viu, doutora Tonaga, para na próxima aula, sexta-feira de manhã, partir daqui do artigo 12, tá?